Mente, Cérebro e Educação, escrito por Joana Rato. Há cerca de uma década que se discute a ponte entre as neurociências, a psicologia e a educação e como torná-la mais robusta e sem risco de queda. O interesse dos professores em saber mais sobre o cérebro é enorme, bem como em compreender como crianças e jovens aprendem e encontrar as práticas mais eficazes. Contudo, nas escolas, os neuromitos, crenças falsas, estão mais presentes do que os dados vindos da ciência e é notória a falta de estrutura e de mecanismos concretos que unam o conhecimento neurocientífico ao processo de aprendizagem. O presente ensaio enquadra o campo transdisciplinar mente, cérebro e educação, descreve os seus fundamentos e os obstáculos que enfrenta e explica quão promissora pode ser esta interligação para os futuros desafios da educação. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em janeiro de 2023. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Este breve ensaio surge com a intenção de enquadrar o campo transdisciplinar mente, cérebro e educação, descrevendo os seus fundamentos, os obstáculos que enfrenta e quão promissor ele pode ser para os futuros desafios da educação. Começamos pelos problemas, pois são estes que justificam a necessidade de avanços neste campo de estudo, no sentido de compreender como crianças e jovens aprendem e encontrar as práticas de ensino e de aprendizagem mais eficazes. As metas para a educação infantil geralmente incluem recursos e princípios para os quais as ciências da vida não contribuíram ou contribuirão diretamente, e é fácil perceber as razões quando se entra num campo onde as decisões devem exigir a conciliação de diferentes áreas do conhecimento. Diferentes lentes geram uma pluralidade de argumentos e o número de vozes discordantes aumenta naturalmente. Por exemplo, ensinar grupos heterogéneos de alunos e corresponder ao programa curricular a um só ritmo é tão complexo que torna premente encontrar respostas em alguma teoria excêntrica capaz de revolucionar a educação e a sociedade. Porém, é na ciência que encontramos muitas vezes o travão. A sociedade criou demasiadas expectativas em relação ao que estudos das neurociências podem trazer à educação, sendo algumas dessas crenças totalmente irrealistas. Tampouco ignorar o conhecimento produzido nos fará avançar neste domínio. Por isso, neste livro, situamos a discussão num ponto intermédio. Seguindo um género ensaísta, a partir do qual se faz um balanço de um tema emergente,
O texto desprendeu-se das referências científicas, sendo expostas reflexões e impressões pessoais de quem tem acompanhado a literatura sobre a interligação entre as neurociências, a psicologia e a educação. Não se quebrou o discurso com citações, mas as referências bibliográficas encontram-se no final para quem queira saber mais, e porque a valorização da produção científica é o que dá suporte a todo este trabalho. Neuromitos na educação, do persistente ao mais recente. Quem faz um levantamento dos mitos rapidamente chega à conclusão que a educação está repleta deles e as suas origens são profundamente ideológicas ou resultam de mal-entendidos da investigação. Talvez seja este o ponto de partida para uma importante discussão sobre a fraca atualização científica ou o pouco reconhecimento do seu valor nos contextos educativos. Mais do que saber quais os mitos que circulam nas escolas, é preciso perceber se, de facto, podem ser ou não prejudiciais para o ensino. Um expressivo aumento do número de publicações nos últimos 10 anos permite-nos ter hoje um panorama sobre a presença dos neuromitos, ou seja, dos argumentos falaciosos sobre o cérebro junto dos professores, seja a nível internacional como nacional. Mas estes estudos ainda não permitem conclusões robustas sobre o impacto destes mitos nas práticas ou a extensão dos possíveis estragos na educação. Por um lado, até podemos pensar que os neuromitos seriam inofensivos. Um estudo desenvolvido na Universidade de Melbourne demonstrou que 50 professores premiados pela sua excelência no ensino no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália sucumbiam aos mitos, mas isso não afetava o seu bom desempenho, que assumimos ter em vista os alunos aprenderem, na sua maioria, com sucesso. Porém, a avaliação do risco destas crenças na eficácia da prática de ensino pode não ser assim tão simples de aferir e será necessário olhar para cada caso particular. Falhar na detecção de mitos revela, pelo menos, algum desconhecimento do assunto. Ora, a fácil aceitação desses mitos por parte dos professores pode refletir uma dificuldade de avaliação crítica de descobertas científicas complexas, o que tem de ser considerado especialmente quando o tópico é a formação dos professores e que iremos debater mais à frente. Foi a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, nos relatórios de 2002 e 2007, que começou a intensificar os alertas sobre os mal-entendidos sobre o cérebro entre os professores, rotulando-os como neuromitos. É certo que há mitos em todas as áreas, mas os neuromitos são os equívocos dedicados ao cérebro e à mente. O termo neuromitologia foi usado pela primeira vez na literatura em 1968 e, nos anos 80, o neurocirurgião britânico Alan Crockett usou neuromito para descrever ideias não científicas no seio da cultura médica. O forte crescimento dos neuromitos tem suscitado preocupação, especialmente entre os investigadores, porque numa era em que já se sabe mais sobre o cérebro e se tem maior acesso à informação, a propagação continua e não parece encontrar obstáculos. O cenário mais provável para se lançarem tantas sementes de confusão parece estar relacionado com as interpretações desinformadas de genuínos factos científicos, aliadas à fixação sincera, mas iludida, em alguma teoria excêntrica, detentora de uma certeza absoluta que revolucionará a educação e a sociedade. Alguns mitos resultam de um reducionismo ou simplificação excessiva, enquanto outros de uma supergeneralização de descobertas com base em pequenas amostras ou pesquisas feitas em animais ou em adultos, mas não em crianças em idade escolar, por exemplo. Por outro lado, o acesso às contra-evidências pode estar mais dificultado sem conhecimento básico de fontes seguras para detectar erros ou imprecisões. O modo e a velocidade com que a informação circula atualmente obrigam a um maior empenho na verificação de dados, fact-checking, em inglês, o que também requer tempo e dedicação do interessado. Ainda assim, os mitos podem ser vistos como ferramentas de aprendizagem produtivas por si só,
pois como criam, e às vezes recriam, narrativas cuidadosamente embrulhadas em verdades, desmontá-los pode ser um meio formativo para aumentar o sentido crítico dos professores na procura de fontes fidedignas. Em Portugal, têm sido desenvolvidos desde 2010 estudos para caracterizar as crenças dos professores, de forma a justificar o trabalho de aproximação ao que se sabe e ainda ao que não se sabe sobre o cérebro e a cognição. No primeiro estudo, publicado em 2011, participaram 627 professores com idades entre 25 e 65 anos, de diferentes áreas de especialização e ativos do ensino pré-escolar ao secundário. Os resultados indicaram que os professores tinham interesse em saber mais sobre a estrutura e funcionamento do cérebro e apontavam como essencial as formações especializadas neste domínio. Mas quando questionados sobre a importância da compreensão das funções cerebrais em vários aspectos da prática educativa, indicavam como altamente importante em todos os indicadores, sem fazerem grandes distinções sobre, por exemplo, o seu próprio papel na decisão dos conteúdos curriculares ou na intervenção com crianças com necessidades específicas. Pelas respostas dadas neste inquérito, conseguimos perceber que as neurociências eram reconhecidas como aliadas potenciais no trabalho dos professores, os quais, todavia, desconheciam, por exemplo, o que poderia ser uma ciência transdisciplinar e o seu papel para a prática. 2 anos depois, em 2013, e à semelhança do estudo anterior, numa amostra de 583 professores, verificou-se desfazamento entre o interesse demonstrado e a proficiência na interpretação de informação científica. Os inquiridos mostraram um forte interesse nas descobertas sobre o cérebro, mas apresentaram dificuldade em distinguir mitos e factos neurocientíficos. Foram 3 os neuromitos mais prevalentes: o mito das múltiplas inteligências, o mito do ensino dirigido aos estilos de aprendizagem e o mito da dominância do lado esquerdo do cérebro versus o lado direito do cérebro ou vice-versa. Estes foram os primeiros retratos nacionais da presença de neuromitos, reforçando a relevância da sua desmistificação em contexto escolar. Uma vez que a escola não se faz só de professores, foram também desenvolvidos estudos com outros técnicos, nomeadamente psicólogos, terapeutas da fala ou ainda professores que trabalham com populações especiais constituídas por alunos surdos. E 10 anos depois, todos estes novos trabalhos alinham com os anteriores, dando conta que há mitos que persistem independentemente da especialização, lançando uma nova discussão sobre a força do impacto deste enviesamento sobre as diferentes práticas em contexto escolar. Recentemente foram também abordados os profissionais com cargos de direção. Diretores de agrupamentos escolares são preponderantes no funcionamento das escolas, enquanto líderes responsáveis na procura de excelência das práticas escolares, compete-lhes aprovar os planos de formação dos seus docentes. Tornou-se de especial interesse verificar se estes profissionais se encontram cientificamente atualizados por forma a tomar decisões suportadas. As respostas de cerca de 80 diretores voltaram a mostrar as mesmas fragilidades na identificação de mitos. No âmbito deste novo estudo, foi analisado o efeito de uma curta ação de formação, num formato à distância, dedicada ao que a ciência transdisciplinar informava sobre o que já foi mensurado e o que seria especulação. Num questionário, realizado em 2 partes, antes e depois da formação, constituído por 17 mitos e 17 factos, foram encontradas diferenças significativas no grupo que respondeu no final da formação, mais preciso na identificação de alguns neuromitos apresentados. Concluiu-se que as ações formativas, ainda que de curta duração, podem ajudar a enfraquecer a propagação de mitos, mas não resolvem o problema. Porém, não somos exceção. O investigador britânico Paul Howard Jones, que analisou o nível de concordância de várias declarações neuromíticas em diferentes países, verificou que, mesmo em culturas muito diferentes, existem níveis igualmente altos de crença em vários neuromitos.
Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Os indivíduos aprendem melhor quando recebem informações no seu estilo de aprendizagem. E as diferenças oriundas da dominância do cérebro esquerdo-direito explicam as diferenças individuais dos alunos. São alguns dos exemplos da generalização internacional destes mitos e já comuns entre nós. Não tendo este livro um caráter meramente informativo, não exploramos com detalhe cada um dos mais de 60 neuromitos atualmente distribuídos em 10 categorias. 1. Inteligência. 2. Estrutura e arquitetura do cérebro. 3. Ensino e aprendizagem. 4. Desenvolvimento humano. 5. Ambientes de aprendizagem. 6. Relação mente-corpo. 7. Plasticidade cerebral. 8. Memória. 9. Atenção e 10. Linguagem. Estão identificados 9 neuromitos na categoria de ensino e aprendizagem. Desde as inteligências múltiplas, que é só um modelo teórico sem uma aplicação estudada com sucesso, passando por recomendações na relação com os alunos, como os alunos devem ser frequentemente recompensados para aumentar a dopamina ou que reforço positivo devem receber para acelerar o processo de aprendizagem, ou ainda que devem ser expostos a novas informações entre 3 e 7 vezes para aprendê-las efetivamente. Entre os neuromitos na educação, destacam-se 2. Um, por ser mais representativo ou difícil de travar, e outro por suscitar, mais recentemente, uma forte discussão. Ambos remetem para práticas centradas no aluno, ora tomando partido por um perfil preferencial, ora baseada na escolha do sujeito que aprende. Os resistentes estilos de aprendizagem preferenciais. Os modelos dos estilos de aprendizagem preferenciais, também denominados Learning Styles, tornaram-se populares nas últimas décadas. Têm sido bastante explorados comercialmente através de ferramentas para ajudar os professores a encontrar o estilo de aprendizagem dos alunos e adaptar os materiais segundo uma das 3 vias possíveis: visual, auditiva e sinestésica. Suportados na convicção de que determinados perfis respondem melhor a determinados estímulos, ou seja, da forma como a informação é apresentada, surgiram os programas VAK, Visual, Auditory and Kinesthetic. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.